Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte. Já fui ali, tomei um banhozinho, tomei um cafezinho, né? Que estamos gravando à noite, né, pessoal? Porque você viu esse negócio de eleição aí, não foi fácil, né, pessoal? Então, é como é que se disse? Tive que gravar à noite agora, tá? Daqui a pouco eu vou lançar no YouTube, né? E se você não puder assistir tarde da noite aí, pode assistir amanhã, de tarde, né? Então, por isso que eu dou bom dia, boa tarde e boa noite, né? Vai depender do seu horário, tá certo, pessoal? Então, qual é o nosso tema de hoje, pessoal? Voltamos para a nossa segunda parte. Qual é o tema de nosso que a gente estava falando? O que é o Cristo cósmico? Por que temos que deixar brilhar o Cristo interior? Então, esse Cristo cósmico, ele está no nosso interior, interno, está na nossa consciência, né? Todas as pessoas têm esse Cristo cósmico. Mas por que esse Cristo cósmico não manifesta, pessoal? Porque a gente não entrou no equilíbrio, na harmonia, na frequência que foi a frequência de Cristo para que a gente manifeste esse Cristo cósmico aqui. Né? Os apóstolos também estavam nessa frequência. Foi ensinado por Cristo, né? Antes ele era discípulo, não. Quando eles entraram na frequência, aí esse Cristo cósmico, que é a espiritualidade, essa força, essa energia, que vai impulsionar a ele fazer o trabalho da espiritualidade, a fazer o bem, a obra de fazer o bem que Cristo fez aqui. Então, todos também vai ter esse impulso. Então, quando uma pessoa se coloca na posição trabalha a espiritualidade, esse Cristo cósmico, que é essa espiritualidade, essa energia, começa a trabalhar nessa pessoa. Tá, pessoal? Às vezes, uns trabalham menos, outros trabalham médio e outros trabalham mais. Vai depender do tipo de consciência, da fé que você tem nessa espiritualidade, entende, pessoal? Vai depender disso, tá? Aí a gente parou aqui, a verdade está um pouco no prisma de cada um. Então, a verdade está no prisma, está dentro de cada um. Então, cada um tem essa verdade, que é o Cristo cósmico, que é o Cristo interior. Então, tem dentro dele. Então, você tem uma base como se alinhar para descobrir se um pregador está falando a verdade guiado por esse Cristo cósmico, guiado por esse Espírito Santo, por esse Cristo interior. Você tem que avaliar. Não é assim entrando, aqui é legal, o grupo aqui é legal você entrando. Não, você tem que entrar lá para ver se aquele que está explanando, ele está na direção desse Cristo cósmico. Porque todos que estavam, na verdade, estavam na direção desse Cristo cósmico, da espiritualidade do Espírito Santo. Se ele não está na direção, ele está com outro espírito. Não é o espírito, a energia que está guiando ele, que é esse Cristo cósmico. Entende, pessoal? Aí ele fala, o acontecido com Jesus, que dizia que exatamente naquele momento, Cristo planetário puderam vibrar mais diretamente na carne do seu divino médio, e que, portanto, dali por diante, manter-se contato com mais eficiente com a sua consciência. Na realidade, da ocasião do batismo em diante, que se repete em constante afirmação de Jesus, assegura ser qualquer vacilação. Eu e meu Pai somos um, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, porque ele era o referencial desse Cristo cósmico. Ninguém vai.
Entende? Então, é esse Espírito de Jesus que está no nosso interior agora, né? E todos ainda não se conectaram com esse Espírito. Se conectaram com a religião que falaram que tinha esse Cristo lá, né? Criaram aí um Jesus, um Cristo aí que dezembro se comemora e tudo. Criaram aí a religião. E aí muitos não estão conectados com esses grupos aí, né? Aí ele fala, o amor, a energia crística, se expressou na superfície da Terra por meio dos seres elevados, seres de elevada evolução. Então, Cristo foi um deles, né? O principal, né? É Jesus, né? Que foi chamado também de Emmanuel, né? Aí ele fala, a cada encarnação, sua presença foi consolidada a capacidade de união da consciência do planeta de seus habitantes. Aí ele fala, os centros espirituais se materializam na Terra. Tem entre as funções de manifestar concretamente essa energia cósmica. Então, os grupos espirituais, né, que se conectam a essa energia, têm como expressar essa energia cósmica. Ele fala, seres exemplo vivo de retorno do Cristo ao mundo. Então, esse é o retorno do Cristo ao mundo. Que a manifestação desse Cristo, então, as pessoas vão chamar de você de cristão, como aconteceu com os discípulos apóstolos. Por que chamaram ele de cristão? Quando ele passou na cidade? Porque ele estava passando a imagem desse Cristo. Tá, pessoal? Aí ele fala, cuja presença já é perceptível no nível interior do planeta. Para isso, o indivíduo tem que manter a expressão externa desses centros, né, lugares, ali prestar serviço, deveria suprir vínculo com a natureza humana, buscar sua raiz no cosmos, na vida imaterial. Então, são poucos, pessoal, grupos religiosos que estão fazendo isso. São poucos, tem alguns aí, mas são bem poucos, né, pessoal? Eu sinto muito por causa disso, tá? Aí ele fala, na consciência crítica, a tarefa assumida por um indivíduo tem a amplitude cósmica, liberto de conceito para manter a cristalina a própria energia, desapegado de perspectiva humana. Então, para você manter essa energia, você tem que tirar todas essas perspectivas humanas, pessoal. Você tem que transcender o ego, você tem que transcender as crenças limitantes, porque senão isso vai atrapalhar essa energia cósmica, essa energia crística de estar operando na sua vida. Entende? Ele fala, mais facilmente chegarão a reconhecer sua integração ao cosmos. São indescritível a docilidade e o poder que reverte o estímulo recebido quando se está diante do movimento da energia que permite a integração com o universo. Então, quando você está ligado com Deus, está ligado com a fonte. Quando esse Cristo ressurge, ele começa a brilhar na sua vida. Ele vai tomando a forma dele. É por isso que você vai se tornando um. É por isso que a imagem que você vai passar, as pessoas dizem, nossa, essa é a imagem de Cristo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Entende? Ele fala, a perfeição brota desse movimento como simples decorrência de ele ser feito o amor ao divino e nada mais. Então, é esse amor ao divino que vai levar essa perfeição, esse trabalho, esse movimento para essa perfeição, pessoal. Tem que estar na vibração do amor, sabe? E principalmente o amor, não o amor entre homem e mulher, o amor incondicional, sabe? Aquele que você não coloca condição para amar a pessoa. Você tem que estar vibrando nesse amor.
Porque tem muita gente que tá pensando que vibrar no amor é vibrar que amar uma pessoa que é mais achegada a ela, entende? As coisas. Entende? Foi por isso que Cristo falou: se você ama o que te ama, que recompensa se tem? Mas quando você ama até o que está querendo ferrar com você, o inimigo, aí você está vibrando nesse amor incondicional, que é desse amor crístico, né? Foi o que Cristo veio passar aqui também. Aí ele fala: um homem um dia irá perceber interiormente a necessidade que pode ser suprida por meio dos atributos que dispõe e colocar o obstáculo e encontro dela. Então, o homem um dia vai perceber. Muita gente está despertando, pessoal. Estão percebendo essa energia crística, né? Havendo amor e doação, o que por ele se manifesta terá perfeição e harmonia, pois tem sido realizado numa busca sincera de aproximação de padrões espirituais. A intensa pressão positiva tem que ter sido percebida por muito em um sinal dos tempos em que a energia crística está claramente expressa nessa humanidade. Então, agora a energia crística, essa Cristo cósmico, está manifestando aqui na nossa realidade. É por isso que muitas pessoas têm despertado, pessoal. Têm trazido essa energia, esse Cristo interior, sabe? Ainda com alguns precisando melhorar, mas tem trazido. O importante é que tem despertado e está despertando outras pessoas. E aí, como o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel que vai terminar essa obra. Então, se começou a despertar na sua vida, ele vai terminar essa boa obra que começou em você. Porque a obra é em você, pessoal. Tá? A obra é em você para que você vá passando essa energia, esse amor que está em você. Por isso que a mudança primeiro acontece em você, pessoal. Em você. Se você não mudar, não deixar que esse Cristo interior brilhe na sua vida, né? É a minha pergunta. Por que temos que deixar brilhar o Cristo interior? Por que a gente tem que deixar que brilhar o Cristo interior? Para que se manifeste aqui esse Cristo cósmico. As pessoas comecem a ver o amor de Cristo, comecem a acreditar, pessoal. Porque está até difícil, até no meio religioso, está até difícil acreditarem agora em Cristo. É por isso que está dizendo que Cristo não existiu, não tem Cristo nenhum. Ele está falando do Cristo, né? Do que os religiosos inventaram aí, né? Mas esse Cristo cósmico está ali com ele. Mas eles estão dormindo. Precisa ser desperto para acender essa chama. Aí ele fala, não é fácil, né, pessoal? Ele fala, estará claramente expressa na humanidade. Então, essa energia crística vai estar expressa na humanidade. Aí ele fala, a encarnação de Cristo há 2000 anos veio estabelecer um vínculo entre a humanidade e o nível mais interno das regências do planeta. Esse vínculo deverá aprofundar, possibilitar os seres que habitam o estado mais denso constatarem a energia sublime. Então, uma energia mais sutil. Então, esse Cristo cósmico, ele é uma energia sutil. Ele é uma energia mais evoluída, entende? Que é o Espírito Santo, é a centelha divina que está na pessoa, entende? É essa energia que a gente tem que trazer para essa realidade densa. Porque essa realidade aqui é densa, pessoal. Aqui só tem pessoas pensando, só tem bagaceira. Tá? É isso que acontece com as pessoas, entende, pessoal? Então, estamos no lugar denso, aonde essa energia sublime, essa energia sutil,
maravilhosa, né? Ela precisa se manifestar. Então, quando uma pessoa é o canal da espiritualidade que se manifesta essa energia, pessoal, ela, como é que se diz? Ela começa a se tornar, quando as pessoas começam a sentir uma energia gostosa, que sai dela, nossa, você me faz bem, nossa, só em ouvir, só em estar perto de você. Era assim que acontecia com Jesus, pessoal. Porque essa Cristo cósmico estava ali com ele. Então a presença dele era maravilhosa. Entende? A energia que ele vibrava era maravilhosa. Então, quando você ficar assim, entende? Ficar assim nessa energia, as pessoas vão ser atraídas. Nossa, você tá diferente. Nossa, que energia boa, tal. As pessoas vão ser atraídas, pessoal, porque ela quer, ela já está na densidade, ela quer sair daquela energia que está fazendo ela ficar pesado aqui, tá? Aí ele fala, para que esse contato possa efetivar-se, Cristo é a hierarquia, estimula imenso núcleo interno de cada ser. Então, vai ser estimulado por esse Cristo. Berço onde encontra, quase sempre adormecido, o chip da luz que une a fonte da vida. Então, está lá dentro da pessoa, mas está adormecido. Às vezes está morto. Então, precisa ouvir a verdade. Então, a verdade, a energia crística, usando um para falar a verdade, vai despertar essas pessoas que querem a verdade, pessoal. Ela tem no coração dela, não, eu quero a verdade, mas só que eu não encontrei ainda. Entende? Vai despertar essas pessoas. O chip está lá, né? É o chip da luz, que é o quê? É a centelha de vida, que é o espírito. Está lá, está adormecido. Precisa o quê? Despertar. É o meu trabalho aqui que eu faço. Entende? Aí ele fala, a humanidade poderá ter sua expressão espiritual quando, ao menos, parte dela reconhecer o amor que a sua própria essência nutre pela luz e pela verdade. E a esse amor abrir-se. Então, pessoal, a humanidade, né, poderá ter a sua expressão espiritual, ele fala, né, quando ao menos dela reconhecer o amor que a sua própria essência, a sua essência tem. Então você reconhecer que essa essência desse amor está em você, pessoal. Pela luz e pela verdade. Então, é pela luz e pela verdade, pessoal. Pela luz, o conhecimento e pela verdade. Você tem que apoiar nisso. E você tem que se abrir para esse amor. Você é o que eu deixei na pergunta. Por que temos que deixar brilhar o Cristo interior? Então, quando você abre esse amor, você deixa esse Cristo interior brilhar em você, pessoal. Entende? Aí ele fala, não é o número do indivíduo, mas a qualidade da sua integra ao Supremo. Então, não é números que você vai fazer, é a qualidade que você vai se integrar. Se é de todo o coração, é com aquela verdade, então você se conecta com a verdade. Tá certo, pessoal? Não tem para onde correr, pessoal. Não tem para onde correr. Só através do conhecimento, da luz e da verdade. É por isso que é o quê? É mente e coração. Então tem que ter mente e coração para se conectar a essa energia, a essa espiritualidade, pessoal, que é o nosso Cristo cósmico. Entende agora de que quando eu falo Cristo interior, aqui eu tinha gravado vários vídeos, eu falava o Cristo interior, e tinha algumas pessoas que estavam assim, ó, pessoal, moscando, ó. Hã? O que ele estava falando? Cristo interior? O que é isso? Então, você entende agora o que é esse Cristo interior, pessoal? Eu tenho que vir explicar, porque tem algumas outras pessoas não explicam, pessoal. Tem alguns aí espirituais
porque eles têm conhecimento disso, né? Aí ele fala, mas a qualidade da sua integra ao Supremo, que promoverá mudança de polarização da consciência humana com o todo. Então, a sua consciência humana, que é o seu ego, então vai ter uma mudança para uma consciência cósmica, que é esse Cristo cósmico. Então, você vai se conectar com esse Cristo cósmico, com essa consciência do todo. Tem que estar. Que vai levar você para a unidade, não para separatividade, tá? Aí ele fala, por isso o pensamento, sentimento e ação daqueles que desperta deve estar permeado por essa entrega. Então, aquele que despertou, o pensamento, o sentimento dele tem que estar com esse pensamento permeado desse despertar, dessa entrega, pessoal. O qual não só mantém sua própria conexão. Então, quando você está nessa entrega diária, trabalhando a espiritualidade, vai manter a sua própria conexão, né, com o Cristo interior, Cristo cósmico, com a realidade, mas irradia ao semelhante, auxiliando e atingi-la. Entende? Então, nós vamos irradiar aqui nessa realidade essa essência desse Cristo interior, desse Cristo cósmico, dessa espiritualidade. Então, a gente vai irradiar, pessoal. Não tem como. Foi por isso que quando eu fui pro posto com minha filha, aí tô lá, a mulher tá olhando, parecendo que assim, eu me destacava na multidão. Parece que ele é diferente. Tem uma coisa assim, ela ficou me olhando com os olhos arregalados assim. Por quê? Você se destaca, pessoal. Não tem como. Por isso que Cristo disse, uma luz não pode ser colocada debaixo da mesa. Ele tem que ser colocado lá no lugar mais alto. Não tem como, pessoal. Então, tem como eu me esconder? Não tem como, pessoal. Se essa espiritualidade, a luz está... Você não pode se esconder. Você não tem como. É uma força que toma você. Sabe? Eu fiquei um pouco com medo, resistindo de começar esse trabalho espiritual. Porque eu pensando, não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho... Pensando nessas coisas materiais, né, pessoal? Eu não tenho como é que... Mas eu sentia aquele impulso, sabe, pessoal? É irresistível. O amor toma conta de você. Você sabendo de coisa, sua língua fica coçando assim, ó. Sabe? Então, é isso que acontece. Aí não tem como você não expandir essa luz, pessoal. Não tem como. Tá certo? Aí a pergunta será que a Bíblia fala sobre esse Cristo cósmico, né? E fala para a gente deixar brilhar essa energia cósmica na gente, pessoal? Sobre esse brilho, será que a Bíblia fala? Aí ele fala, 1 Pedro 3, versículo 15. Vamos ler. Em vez disso, consagre a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-lo. Então, pessoal, entende? Então, consagre a sua vida. Como é que você consagra a sua vida a esse Cristo interior? Né? Então, Pedro está mandando a gente consagrar. É o quê? É a gente estar nessa conexão, trabalhando a espiritualidade, pessoal. Aí, se alguém, com a sua energia, a sua luz que você tem, se alguém lhe perguntar a respeito dessa esperança, esteja sempre preparado para explicá-lo. Então, esteja sempre preparado para explicar sobre essa conexão que você tem com Cristo, com essa esperança, com esse Cristo interior. Entende, pessoal, que a Bíblia fala sobre esse Cristo cósmico? Entende?
Não é o Cristo que a igreja está dizendo, entende? Os apóstolos estavam falando desse Cristo, dessa consagração que você deveria fazer. Entende, pessoal? Não é o que a igreja inventou esse Cristo, não. É esse Cristo aqui que você tem que consagrar, que é a conexão que você tem com esse Cristo de cósmico. É isso que Pedro está falando. Aí ele fala, Hebreus 1, versículo 3 e 4. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar do nosso pecado, sustentou no lugar de honra à direita de Deus e majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e ao nome que ele herdou superior o nome dele. Então, pessoal, Jesus, né, que é o Filho de Deus, e a gente vai se tornar também essa luz brilhar, essa luz também se tornar o brilho de Deus. A gente vai se tornar filho de Deus, igual a Cristo, mas pela conexão com esse Filho verdadeiro, com esse Cristo verdadeiro. Se você não está em conexão com esse Filho verdadeiro, você tá fora, pessoal. Você não está trabalhando para você se tornar um filho de Deus. Você não vai passar a imagem do Filho de Deus. Porque ele diz que o Filho de Deus irradia a glória de Deus e a forma exata como Deus é. Essa é a imagem quando Deus criou Adão ali, pessoal. E ele perdeu essa imagem. Entende? Foi aonde perdeu a conexão com esse Deus, o qual a gente agora está tentando se religar através de que Jesus veio, né? E o Cristo se manifestou aqui. Aí ele fala, 1 João 4, versículo 15. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, pessoal, temos que declarar que esse Jesus que veio, né, é o Filho de Deus. Ele é o Cristo cósmico que se manifestou aqui através de Jesus, pessoal. Então, Deus permanece em você, você reconhece, entende? E ele em Deus. Então, Deus permanece nele e ele está em Deus, ele está na verdade. Quando ele fala isso, você está com a verdade, tá? Filipenses 2, versículos 5 até o 7. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que se devia se apegar. Em vez disso, esvaziou em si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Então, foi essa que esse Cristo veio, se rebaixou aqui, se tornou como escravo, ele tomou forma, que é a forma humana, que a gente conhece agora como Emmanuel, né? Ou Jesus Cristo. Então, ele tomou a forma aqui. Então, quando esse Cristo tomou a forma, por isso que de lá o verbo se fez carne. Então, quando ele tomou a forma humana, ele precisa ter um nome aqui, né? Aí o que é que o anjo falou? Ele vai se chamar Emmanuel, né? Aí Jesus Cristo, que agora é conhecido como Jesus Cristo, entende? Então, ele teve o nome, então. Ele tomou a forma humana aqui. Mas esse Cristo, ele é o Deus, pessoal. Ele é Deus, ele saiu da fonte também. Esse Cristo cósmico, ele saiu da fonte. Então, essa energia tomou forma e estava ali, toda a plenitude estava ali com Jesus, que a gente conhece a história, né?
Aí, João 14, versículo 9 e 10. Jesus respondeu: Felipe, estive com você todo o tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Olha a pergunta que Jesus está sendo usado ali por esse Cristo cósmico, né? Que é o Cristo, que a gente conhece. Olha o que ele fala para Filipe. Respondeu a Filipe: Filipe, estive com você o tempo todo e você não sabe quem eu sou? Aí ele falou: quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes para mostrar o Pai? Porque esse Cristo cósmico, pessoal, essa força, ela saiu da fonte do Pai. Então, por isso que ela é o Filho de Deus. Então, ele vai mostrar a imagem que tem nessa fonte, as qualidades, o amor, ele vai demonstrar. Então, Cristo estava demonstrando aqui, Jesus, né? Jesus Cristo estava demonstrando aqui a Filipe. E ele não estava vendo, porque ainda não estava desperto para ver a manifestação desse Cristo. Aí ele fala, então, por que me pede para mostrar o Pai? Então, porque Filipe falou assim, mostra o Pai, você fala sempre do Pai, mostra no Pai o que nos basta. Aí ele está respondendo, né? Aí ele fala, você não crê que eu estou no Pai? Aí, ó, eu estou no Pai. Ó, Jesus, e o Pai está em mim? Você não crê? A palavra que eu digo não são minha, mas de meu Pai que permanece em mim e eu realizo a obra por intermédio dele. Então, a obra que Jesus, né, Emmanuel aqui, nessa realidade estava fazendo, ele estava fazendo porque essa energia crística estava impulsionando ele, estava guiando ele. É o que essa energia crítica quer fazer com a gente, para que a gente seja guiado por esse espírito também, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui, pessoal? Mateus 16, versículo 15 e até o 17. Vamos ler aqui, pessoal. E você perguntou ele, que vos diz que eu sou? Então, Cristo perguntou, quem diz aí que eu sou? O povo está falando o quê? Simão respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não do Deus morto, do Deus vivo. Olha o que Simão, que é Pedro, né? Respondeu. Aí Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, foi meu pai. Então, foi essa energia crística que revelou isso a você. Então, o Espírito Santo, né? Então, foi essa energia crítica que revelou a você. Nenhum ser humano saberia por si só. Então, nenhum ser humano que não tem essa conexão com essa energia, pessoal, ele não vai ele não vai reconhecer que Jesus é o Cristo. Então, mas o que é que Pedro respondeu? O Senhor é o Cristo cósmico, o Cristo que tinha que vir aqui à Terra, o Filho do Deus vivo. Então, você é o Filho, esse Filho cósmico do Deus vivo que veio para aqui. Então, a energia crítica ali tomou conta, então, trouxe a revelação para Simão, né? Filho de João. Foi o meu pai no céu que revelou isso para você. Foi o meu pai. Então, foi essa energia que o Cristo cósmico, né? Que revelou a ele. Usou ele ali e ele nem percebeu. Tá certo, pessoal? Isso acontece conosco também. Tá?
Aí ele fala, Efésios 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, essa obra-prima que Deus criou em Cristo, criou o ser para fazer a boa obra, é através desse Cristo, Cristo Jesus. Se não tiver conectado, você não vai fazer boa obra, pessoal. Esqueça. Esqueça que você não vai fazer a verdadeira obra. O verdadeiro evangelho vai trazer o evangelho da religião. Entende? Porque é o evangelho que está sendo trazido aí, é o evangelho da religião. Não é o evangelho desse Cristo vivo, do Deus vivo. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala, pessoal? João, João 16, né? 16, cadê? Opa, tirou aqui, pessoal. João 16, cadê João? Cadê? João 16, cadê? Como é? João 16, cadê? João 14, versículo 6, pessoal. Aqui, o negócio aqui, às vezes, apaga. O que é que ele diz? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, então, porque o Pai estava com ele, né? Saiu da fonte. Então, o Cristo estava com ele, o Pai estava, se não por mim. Então, por isso que ninguém pode ir ao Pai, senão por essa ligação, porque quem veio trazer essa ligação com esse Cristo cósmico, com esse Pai, com o Espírito de Deus, foi Cristo, Jesus aqui, conhecido também como Emmanuel ou Jesus Cristo. Por isso que é Jesus, o Cristo, tá? Aí, Gálatas 2, versículo 20. Espero que não apague aqui, viu, pessoal? Espero que não apague aqui para a gente ler o versículo para você, certo, né? Aí, Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Fui crucificado com Cristo, com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, pessoal, Cristo tem que viver na gente, então Cristo tem que se manifestar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não vivo mais, eu estou dando essa primazia para esse Cristo, ele aparecer na minha vida. Será que apareceu ou não, pessoal? Na vida do apóstolo Paulo? Não só do apóstolo Paulo, dos outros discípulos, dos outros cristãos também, dos outros apóstolos também, né? Então, Cristo vive em mim. Então, você tem que deixar, por isso que eu coloquei a pergunta, por que temos que deixar brilhar o Cristo interior? Para que ele se manifeste através de você, pessoal. É isso que é a vinda de Cristo, você trazer toda a potencialidade da espiritualidade. Aí ele fala, Colossenses 2, versículo 9, pois nele, né, em Cristo, né, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, por isso que em Jesus habitou toda a plenitude de Deus, pessoal.
porque o Cristo estava ali, né? Essa energia cósmica, essa energia crística estava sobre Cristo. Por isso, quando a gente se conectar a Jesus, por isso que Cristo disse: se você está em mim e eu em vós, você vai dar o fruto que esse Cristo interior, esse Cristo cósmico, ele vem dar, ele vai usar você também. Mas você tem que estar em mim. A gente tem que estar conectado com esse Cristo interior. Por isso que ele falou isso, né? Aí a Bíblia fala, João 5:25. Lhe asseguro que é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvir viverão. Então, pessoal, quem é que vai ouvir ele falando para a mulher lá do poço, né? João 5:25, né? Ele fala, seguro que lhe asseguro que está chegada a hora. E de fato já chegou. Por que já chegou? Porque o Cristo estava ali se manifestando com Jesus, pessoal. Aí ele fala que os mortos ouvirão. Que mortos são esses? São o morto da carne, né? Não só da carne, né, pessoal? É o morto espiritual, pessoal. É por isso que quando Cristo fala lá em Apocalipse 20, né? Que se ouvirem a minha voz e abrirem a sua porta, eu entrarei e cearei com você. Então, é esse Cristo interior. Se você ouvir o chamado dele, você tem que atender, pessoal. Que é a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvir, aqueles que ouvirem, viverão. Então, aqueles que derem ouvido, você vai viver espiritualmente. Porque você fez a conexão, né? Aí ele fala, Colossenses 3:15, permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membro do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Seja sempre agradecido. Então, permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Então, ele está lá no seu coração, pessoal. Permita. Mas às vezes as pessoas não permitem, endurece o coração. Permita que essa paz invada você. Tome, você permita, né? Não endureça o coração. Deixa esse Cristo interior brilhar. Se você não permitir, não vai se tornar um membro do corpo espiritual de Cristo. Porque você foi chamado para viver em paz. E seja agradecido. Então, seja agradecido se você ouviu a voz do Filho de Deus lhe chamando. A espiritualidade lhe chamando. Seja agradecido. Agradeça. Por isso que todo vídeo aqui que eu estou vendo, eu agradeço a espiritualidade, né? Né? Eu sei que não é fácil, mas eu agradeço. Aí ele fala, já falamos, né? Colossenses 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Então, em Cristo está toda a plenitude divina de Deus, né? Entende? Que estava em Jesus, Emmanuel, enquanto ele estava aqui nessa realidade, né? Aí ele fala, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Vamos ler. Pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Então, esse é o nosso Deus que a gente conhece aqui, pessoal. Porque foi aonde esse Cristo se manifestou em Jesus. Por isso que é Cristo Jesus, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Então, todos vai ter que estar debaixo dessa frequência crística. É por isso que a nossa dimensão aqui está nessa frequência crística mesmo. Entende? E as pessoas têm que estar debaixo dessa frequência. Quem não está,
está fora da espiritualidade. Porque você viu que esse Cristo cósmico é o quê? É a espiritualidade, é essa energia da espiritualidade. O resgate por todo, esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Então, foi o testemunho que deu aí, todo mundo sabe. É por isso que Cristo disse: quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei. A todos. Então, todos aí têm que reverenciar esse Cristo que estava com Jesus, com Emmanuel. Você vai ter que reverenciar. Toda a humanidade aqui está debaixo dessa energia crística. Mas por que as pessoas não manifestam essa energia crística? Porque estão dormindo, estão mortos espiritualmente. Para poder manifestar essa chama, essa energia crística, você precisa despertar a consciência. É o meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Entende agora? Você tem que despertar. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Eu tenho que falar isso, pessoal. Tem que falar a verdade. Né? Aí, Marcos 14, versículos 61 e 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus respondeu: sou, disse Jesus. Então Jesus confirmou. Aí, ó, pessoal, tem a confirmação de Jesus confirmando para o sumo sacerdote, né? Que era, como é o nome daquele sumo sacerdote? Caifás, né? Tá escrito lá. Então, esse sumo sacerdote foi a ele e perguntou, quando ele estava preso, né? Perguntou a ele, o sumo sacerdote: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele sabia, pessoal, que vinha essa energia crística, vinha o Filho de Deus. Eles sabiam. Aí Cristo: sou, disse Jesus, e verei o Filho do Homem assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então, vocês vão ver. Tá? Cristo confirmou, Jesus confirmou que a energia crística, ele era esse Cristo cósmico que veio para a nossa realidade aqui, física. Ele confirmou para o sumo sacerdote. Está aqui em Marcos 14, 61 e 62. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 5, 14. Vamos ler aqui, pessoal. O que é que fala aqui em Efésios? Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui, ó, a passagem. Então, é por isso que é a minha pergunta. Qual é a minha pergunta? Por que temos que deixar... por que temos que deixar brilhar o Cristo interior? Então, você vai deixar esse Cristo quando você desperta. Você acorda dentro do morto. Quem é você, pessoal? Quem é você? É por isso que ele está falando com a sua consciência. Porque é a sua consciência que está dormindo. Está dormindo aí. Sabe, você é um filho de Deus também. Você tem uma centelha divina. O Espírito Santo, esse Cristo cósmico, está aí, mas só que está dormindo. Então, para você despertar esse Cristo que vai iluminar você, vai resplandecer você, essa luz vai sair desse Cristo de você, você tem que despertar, você tem que sair dentre os mortos. Por quê? Esse Cristo aqui, ele é filho do Deus vivo. Então, ele só vai ter relacionamento com pessoas que estão vivas, não com pessoas que estão mortas. Entende agora porque
o meu trabalho aqui de fazer a consciência despertar, às vezes eu estou falando até uma palavra que vai doer na sua alma. Aí tem pessoas que ficam até com raiva de mim, né, pessoal? Eu digo, poxa, o que é que eu fiz com essa pessoa? Não fiz nada. A espiritualidade está tocando no coração dela e ela está endurecendo, ela não quer ouvir. Entende? É isso que acontece, pessoal. Eu sinto muito em falar isso aqui, mas eu tenho que falar isso para vocês, pessoal. Se vocês são da verdade, vocês vão ouvir a verdade. Se vocês não for da verdade, aí eu não posso fazer nada por você, pessoal. Aí você vai ter que se conectar com a sua verdade, tá? Mas é isso que tem que acontecer. Você tem que sair dentro dos mortos. Quem é que sai? Quem é que está morto? Lembra lá que aconteceu lá com Adão? Todo mundo está morto, desligado. Então você tem que despertar e voltar essa conexão com esse Cristo para que esse Cristo resplandeça sobre você. A luz dele brilhe sobre você. Entende, pessoal? Você entende agora? Nossa, graças a Deus, conseguimos finalizar mais um vídeo aqui, pessoal. Não foi fácil. Mas é bom esse estudo, eu tinha que vir falar aqui, porque eu estava nos vídeos anteriores aí, né? Eu falei sobre o Cristo interior, né? O Cristo cósmico e tal. Aí as pessoas, que Cristo é esse? É o Cristo lá da igreja, que a igreja está falando? É esse Cristo? Não, pessoal. Esse é o engano. Esse é o engano que está aí e que às vezes não é falado. Esse é o engano. Porque não é esse Cristo aí. Esse Cristo aí foi inventado para tirar a sua atenção para esse Cristo, para você não se conectar ao verdadeiro Cristo, porque o verdadeiro Cristo está aí na sua consciência, está dentro do seu coração. E ele vai bater. Quando você desejar a verdade, a luz, né, o conhecimento, ele vai bater no seu coração. Agora, não endureça, pessoal. Não endureça, porque se você endurece o coração, aí não vai haver conexão. Aí eu não posso fazer nada por você. É a minha parte, aqui estou fazendo, pessoal, tá? Tem alguns irmãos aqui também que estão fazendo a parte dele, graças a Deus, né, pessoal? Mas aí o processo da conexão só depende de você. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer a vocês. Nossa, pessoal, eu entrei agora no meu site, que eu fui lá aqui no YouTube, que eu fui baixar o primeiro vídeo, né? Vi lá a visualização do vídeo sobre o inferno espiritual. Nossa, pessoal, que visualização grandiosa, né? Para um servo desse tão pequeno, que começou com os gatos pingados aqui, pessoal. Ainda não é aquela expressão totalmente dita aí do que eu vejo lá, alguns espíritas, mas para que eu comecei aqui, pessoal, uns gatos pingados, eu como um servo humildezinho aqui, o meu canal humildezinho, isso é maravilhoso, pessoal. Eu agradeço, sabe? Por isso que eu agradeço, eu estou sempre agradecendo. Entra uma pessoa, visualiza, uma pessoa se inscreve no meu canal, eu agradeço, é uma festa no céu, né? Eu até mandei comprar uma pizza ali para eu comemorar essa visualização, tá ali. Daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo aqui, eu vou comer minha pizza ali e comemorar essa visualização aí grande, né, pessoal? Não é como os canais aí grande, mas para mim, para o trabalho que eu estou fazendo, para mim é grande. Então, uma pessoa, pessoal, uma pessoa que seja, ela se conectou ao meu vídeo, começou a observar, ou então ela se inscreveu no meu canal, eu compro um pedaço de pizza para comemorar. Mas os anjos do céu não comem pizza, mas ele se alegra lá do céu, tá certo, pessoal? Os anjos lá do céu, né?
Entende, pessoal? Ai, não Graças a Deus, obrigado pela visualização, obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá certo, pessoal? Até a próxima. É dele. Tchau!